Ok, neste vídeo eu vou falar então sobre consultas em vetores e matrizes usando o MATLAB. No conteúdo deste vídeo eu vou colocar então algumas demonstrações de como consultar utilizando índices de vetores ou matrizes, realizar consultas simples e também a fazer uma demonstração de como utilizar o comando find. Bom, aqui então no ambiente MATLAB eu vou iniciar esta demonstração de consulta criando uma variável, um vetor. Então, vou por exemplo criar um vetor A de uma linha e 20 colunas com números aleatórios, que esta função rand permite realizar. Ok, tenho aqui então um vetor A com uma linha e 20 colunas e eu quero fazer consulta dos elementos de algumas colunas específicas deste vetor. Por exemplo, eu quero saber os primeiros 10, apenas consultar os primeiros 10 registros deste vetor. Então, para tal, eu coloco A, abre parênteses, do primeiro até ao décimo valor. Então, aqui é colocado então o primeiro índice que se pretende explorar dentro deste vetor e o último valor, no caso o número 10, o último valor de índice que se pretende analisar. Então, ao colocar isto, ele vai-me buscar dentro da matriz A, eu vou mostrar aqui o conteúdo da matriz do vetor A, ele vai então buscar estes primeiros 10 valores que estão aqui dentro. Se eu quiser, por exemplo, apenas consultar do valor do quinto elemento até ao 15º, também usando a mesma forma, ele apenas seleciona então do quinto ao 15º, ou seja, a sintase é igual, um valor inicial, um valor final e dois pontos entre os valores. Ou até mesmo se eu quiser consultar o último valor ou o primeiro, eu posso também só colocar aqui um valor, apenas do índice, ele vai buscar apenas esse valor. Ou se eu quiser saber o último valor, existe também outra forma de determinar, de fazer uma consulta ao último valor deste vetor usando o comando AND. Então, desta forma, eu consigo consultar o último valor do vetor A através desta escrita. Eu posso também utilizar este AND e, por exemplo, dizer que eu quero desde a décima posição até à última posição deste vetor A, desta forma. E com isso obter então esta informação, esta consulta, escrevendo desta forma. Este é o exemplo então de como realizar consultas simples em vetores, mas agora eu vou demonstrar como seria se fosse uma matriz com dimensões maiores. Então vou criar uma matriz com, por exemplo, 5 linhas por 5 colunas, só para que vocês possam visualizar. E agora neste caso, como é uma matriz com duas dimensões, eu tenho, para fazer as consultas, eu tenho também de indicar a posição de linhas, ou o intervalo de linhas, o intervalo de colunas que pretendo consultar. Por exemplo, se eu quiser consultar apenas uma posição específica, eu só tenho que introduzir a coordenada de linha, por exemplo, a linha 2, e a coluna 1, por exemplo. Então, segunda linha, primeira coluna, ou seja, esta é a coluna, seria este valor aqui. Vamos ver se ele retorna esse mesmo valor. Sim. Então, para consultar especificamente uma posição, a maneira de escrever ou a escrita do código seria esta. Posso só mostrar outra posição. Quarta coluna, 1, 2, 3, 4. E quarta posição aqui. A quarta coluna e quarta linha. Mas eu posso também, tal e qual como eu mostrei no vetor, fazer pesquisa por todo um conjunto de linhas e um conjunto de colunas. Então, desta forma, ele vai selecionar da primeira linha até à quarta, da primeira coluna até à quarta. Então, digamos, é aquela parte, esta parte superior aqui
da matriz, não toda esta, mas toda esta aqui. Para além disso, é possível fazer consultas aqui nas matrizes. Por exemplo, se eu quiser apenas consultar uma linha inteira, uma coluna inteira, existe também uma forma interessante de proceder a isto, que é, por exemplo, se eu quiser consultar todas as colunas da primeira linha, eu posso colocar desta forma. Ou seja, estes dois pontos aqui indicam que é todos os índices existentes, seja todas as colunas, ou se eu quiser colocar aqui, por exemplo, todas as linhas da primeira coluna, ele então identifica-me todas estas linhas dessas colunas específicas. Eu posso fazer a mesma coisa para outras colunas e desta forma então eu tenho toda a informação, a consulta, o resultado dessa consulta. Agora, em relação ao command find, o command find, a função find, ela é uma função que permite também fazer consultas. Ela retorna índices, ou seja, posições de um vetor ou de uma matriz. A diferença é que nesta função é possível também fazer uma consulta onde seja colocada uma condição, ou seja, tipicamente são condições booleanas, ou seja, se encontrar num determinado vetor valores superiores ou iguais a um valor, ou iguais ou inferiores, ou inferior ou igual. Enfim, todas essas possibilidades de condição booleanas são possíveis ser utilizadas nesta função de consulta find. Então vou começar aqui por fazer um exemplo com um vetor, novamente. Vou criar novamente um vetor aleatório com 10 linhas e uma coluna. Este exemplo. E, por exemplo, neste caso, então, vamos fazer uma consulta a este vetor para encontrar as posições aqui no vetor onde os valores são superiores, por exemplo, a 0.5. Então, ele vai-me retornar índice. Um índice, no caso, como é uma coluna, vai ser um índice de linha. E a forma de escrita é find. Tenho que introduzir aqui a variável do vetor. E eu quero todos os valores maiores ou igual a 0.5. Esta é a forma de escrita, ok? Tem que ter um espaço entre o sinal da condição. E o que é retornado então não é o valor em si, que está aqui no vetor, mas sim o índice, ou seja, a coordenada da posição dentro do vetor onde se encontram valores onde esta condição é válida. Então, no caso, a linha 3, 1, 2, 3, sim, 0.6, 4, 5, 3, 4, 5, depois a 7 e a 8. 6, 7, 8, ok. Então, vem aqui que ele identificou a posição dos números exatamente que são superiores a este valor. Para além disso, também posso fazer uma consulta em intervalos, ou seja, uma condição um pouquinho mais complexa, em que eu, por exemplo, vou experimentar aqui, em que eu quero então encontrar valores maiores que, por exemplo, 0.5, maior ou igual. E a segunda condição, tenho que colocar um i aqui no meio, este tipo de símbolo. A segunda condição é a menor ou igual a 0.7. Então, neste caso, os índices são diferentes daqueles anteriormente retornados só para esta condição a maior ou igual a 0.5. Depois eu coloquei aqui uma outra condição e vocês podem verificar então que os índices que são retornados são só para aqueles valores que correspondem a esta condição. Valores maiores de 0.5 e menores que 0.7, ou seja, estes aqui são excluídos.
Então a outra opção de aplicar esta função find e fazer consultas através de condições é também em matrizes, não só vetores. Só que no caso, digamos, o resultado, a aplicação desta função tem que ser feita de forma diferente. Eu vou primeiro criar aqui uma matriz de números aleatórios de 5 por 5, 5 linhas, 5 colunas. E eu posso então colocar aqui, de forma semelhante à que eu fiz com os vetores, a mesma condição onde eu quero valores maior ou igual a 0.5. E no caso o resultado é apenas uma lista de índices, só que numa matriz que tem um número de linhas superior a 1 e um número de colunas superior a 1, fica mais complicado interpretar apenas um valor de índice, pois cada posição destas da matriz ela é identificada com um índice de linha e um índice de coluna. Então eu sei que, por exemplo, a forma como o find retorna este valor é de forma uma forma consecutiva, ou seja, se vocês analisarem esta matriz, o valor 2 é este valor aqui, está maior que 0.5, o 3 é este, o 4 é este e o quinto é este, e depois ele dá o valor de 7, não é? Aqui, o índice 7. Então aqui é o 5, 6, 7. Este é o valor 7, 8, depois dá o 10, ou seja, este aqui. Ou seja, a forma como este índice está determinado é de forma sequencial, olhando a matriz por uma coluna de cada vez, de forma sequencial, e digamos, esse índice é definido desta forma, ok? Mas isto não é muito fácil de utilizar, esta informação, e por isso o find para matrizes tem uma opção de ser usado pedindo como dado de saída o número, a indicação do índice de linha, número de linhas e número de colunas. Aqui não é bem um número, é mais o índice, mas eu vou chamar de n. Ok? Então, neste caso, o que é o resultado que é lançado é então o número da linha e o número da coluna, o índice da coluna. Então, por exemplo, aqui temos o número de linha 2, 3, 4, 5 e, se repararem, coincide então com todos esses primeiros 4 dígitos, 4 valores de índice, correspondem à primeira coluna. E foi aquilo que nós verificamos. Ou seja, são estes 4 valores aqui que estão nesta primeira coluna com índices de linha que diferem, não é? Como vocês viram aqui, é o 2, 4, 3, 2, 3, 4 e 5, ou seja, são estes 4 últimos valores da primeira coluna. E desta forma, então, o find pode ser utilizado também em matrizes e obtendo o resultado, então, nestas duas variáveis. Nas matrizes, vocês podem também utilizar o find e apenas, por exemplo, se vocês apenas querem questionar ou fazer uma consulta na primeira linha ou numa coluna específica, vocês também podem fazer dessa forma. Por exemplo, se eu quiser apenas consultar a primeira linha, todas as colunas, ou seja, vou apenas analisar aquela primeira linha inteira, todos os valores que são maior ou igual a 0.5. Ok, no caso não há nenhum valor, mas por exemplo vamos ali na segunda, que já eu sei que existe ali valores maiores que 0.5. Segunda linha, todas as colunas, e aí já me retorna. Neste caso eu posso tratar esta informação como um vetor, porque eu sei exatamente que eu estou a trabalhar só com esta segunda linha e todas as colunas. Então estes índices de posição servem-me perfeitamente. Apenas quando eu quero aplicar esta consulta find a toda a minha matriz em todas as dimensões, eu tenho que usar aquele outro formato de saída que me dá os índices de linha e índice de coluna. Ok, então da mesma forma que eu apliquei as outras condições, aqui também é possível em toda a matriz, ou seja, se eu voltar a chamar novamente aquela forma de escrita e quiser colocar aqui maior que 0.5 e A menor ou igual
a 0.7, ele vai-me retornar então os índices onde esta condição é verificada.